Pensa numa imagem, um vale, que se estende até onde os olhos não alcançam mais, e ele não está coberto de grama nem de areia, mas de ossos humanos secos. É nessa visão, uma das mais fortes do livro de Ezequiel, que a gente vai mergulhar hoje, para entender como do meio da desolação mais completa pode nascer uma mensagem de esperança. Bom, a história já começa com esse impacto, né? É uma imagem quase de cinema. E não é só um campo de batalha antigo, não. É um lugar onde a morte ficou por tanto, mas tanto tempo, que só o que sobrou foram os ossos. Então vamos lá. Vamos explorar um pouco mais essa visão de desespero, porque um vale de ossos secos, nossa, é a representação perfeita da ausência total de vida, de qualquer chance de futuro. E olha só que detalhe importante. O texto não diz só que os ossos estavam secos, ele faz questão de frisar que estavam sequíssimos. E isso muda tudo. Significa que aquela morte não era recente, era algo antigo, sabe? Parecia definitivo. Qualquer pinguinho de esperança já tinha virado pó há muito, muito tempo. E aí, no meio desse cenário todo de morte e esquecimento, vem a pergunta que move a história toda. Será que esses ossos podem viver de novo? É uma pergunta que vai contra toda a lógica, né? É um teste de fé contra a realidade dura e crua daquele vale. E a resposta para essa pergunta não é um simples sim ou não, mas uma ordem. A visão, de repente, está prestes a virar a chave. De um cenário de morte, a gente vai para um ato de criação, quase um milagre. É aqui que entra a profecia da reanimação. A ordem é falar diretamente com os ossos. É isso mesmo. Falar com a própria morte e mandar ela escutar. É um comando que simplesmente ignora o que é impossível e desafia a realidade daquele lugar. O que acontece em seguida é um processo passo a passo. Primeiro, um barulho, sabe? O som dos ossos se encaixando de novo. Depois, nervos e carne começam a crescer sobre eles. Aí vem a pele e cobre tudo. Cada etapa vai aumentando a expectativa, construindo um milagre bem ali, na nossa frente. O clímax da visão é, uau, é de arrepiar. Porque o resultado não é só um grupo de pessoas vivas, o resultado é um exército grande em extremo. Aquilo que antes era um cemitério a céu aberto, agora é uma força viva, poderosa. A transformação foi completa. Um exército que ressuscitou é uma imagem incrível, vamos combinar. Mas o que ela significa de verdade? Pois é, a visão não para no milagre. Ela segue em frente para dar a chave, o simbolismo por trás de tudo. A esperança de Israel. E aqui está a conexão direta. Aqueles ossos não eram só ossos. Eles eram uma metáfora para toda a casa de Israel. Então a visão não era sobre uma ressurreição literal de pessoas, mas sim sobre o renascimento simbólico de uma nação inteira. E isso explica o porquê da visão. Ela é uma resposta direta ao sentimento da nação. Eles diziam exatamente isso. Nossos ossos se secaram, nossa esperança acabou. Eles se sentiam exatamente como aquele vale, sem vida, sem futuro, cortados de tudo. A promessa, então, não era só um renascimento espiritual. Era bem concreta, uma restauração literal. A promessa de tirá-los de seus sepulcros, que era o exílio, e trazer de volta para sua terra. Era uma promessa de retorno, de um novo começo. Só que essa restauração não era só sobre trazer as pessoas de volta à vida. Era também sobre curar as divisões. E é isso que nos leva para o segundo ato simbólico, a profecia da unificação, usando duas varas. Duas varas de madeira entram em cena. Cada uma representa um dos reinos que antes eram divididos. Judá, que ficava no sul, e José, também chamado de Efraim, que ficava no norte. E o ato central é bem simples, mas muito poderoso. Juntar as duas varas para que elas se tornem uma só na mão. Esse gesto físico tem um significado enorme, simbolizando a futura reunificação de um povo que estava dividido. E aqui não tem espaço para dúvida. O significado é claro. A promessa é que eles nunca mais se dividirão. A restauração prometida, então, não era só trazer os ossos de volta à vida. Era também unir essa nação que estava toda fraturada. Tinha a ver com cura e principalmente com unidade. Tá, mas como seria esse futuro, então? Restaurado, unificado? A visão se encerra com uma promessa final, uma aliança de paz, que vai definir como seria essa nova realidade, uma realidade para sempre. E as promessas dessa aliança são completas. Uma nação unida, com um só rei, um povo purificado e, o mais importante de tudo, uma aliança de paz com Deus que duraria para sempre. É como se fosse o selo final de uma restauração completa. E tudo isso leva a essa declaração final que fala de intimidade, de pertencimento.
Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É a promessa de uma presença constante, de uma identidade totalmente renovada. E assim, essa visão tão antiga, que faz essa jornada do desespero absoluto até a promessa de restauração total, nos deixa com uma pergunta que vale até hoje. O que de fato significa restaurar a esperança? Nos nossos vales de ossos secos da vida, de onde pode vir uma vida nova? A visão de Ezequiel parece sugerir que, às vezes, a esperança começa quando a gente tem a coragem de falar com aquilo que parece morto e sem solução.